Alô, meus amigos, gente do Estação da Fé, graças a Deus, que é o Deus da nossa salvação, o Deus da paz, o Deus que é paz, o Deus que é vida, o Deus que nos chama para estarmos com Ele, nos assentarmos com Ele e participarmos do seu reino, das benesses e das maravilhas, das benignidades do seu reino. Todos os dias aqui chego com o propósito e a incumbência de trazer para todos uma palavra de Deus. E eu acredito que a palavra de Deus, que hoje entregarei aqui, ela vai de alguma forma lhe ajudar, te iluminar, te orientar, te esclarecer e fazer com que a sua fé seja mais forte, baseada na compreensão das coisas de Deus, e assim você viva ainda melhor do que já vive. Aqueles que estão começando na fé poderão dar um salto de fé e, no mínimo, aquilo que Deus, a sua palavra, há de falar aqui hoje, se não lhe ajudar hoje, pode ter certeza, guarde-a no coração, porque ela vai lhe ajudar amanhã, no futuro. Nada que Deus fala, nada que Deus nos ensina olhe bem, digamos assim, sem importância ou desnecessário. Não, Deus não fala as coisas por acaso, Ele nos prepara, até para que nos tempos maus a gente saiba, já esteja informado e saiba como agir, para que jamais sejamos presas do mal do inimigo. Bem, eu vou entregar a palavra, vou fazer a oração, prepare seu copo com água, vou pedir a bênção de Deus na água. E, além disso, vou orar para Deus lhe abençoar. Quero só salientar e falar com você que ainda não se inscreveu aqui no canal, quero lhe convidar para você me dar uma força, um apoio, uma ajuda aqui no canal. Como? Se inscrevendo, porque em se inscrevendo o canal melhora, progride, e assim a gente pode continuar aqui entregando mais de Deus para todos e também orando, intercedendo por aqueles que sofrem, por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão oprimidos, que estão muitas vezes desorientados, sem direção de Deus. Clique aí, se inscreva, deixe o joinha e acione o sininho para receber as notificações aqui do canal, tá bom? E eu te agradeço de coração, o Deus do céu, que tudo vê em oculto, Ele vai te recompensar. Acredite. Você que já é inscrito, aproveite e deixa o like aí, deixa o joinha. Não esquece. Sempre é bom todo dia você deixar, tá ok? Bem, quero só salientar, no final falarei mais, que domingo estaremos na terceira e última unção, no cheque de fé, nas palavras de Deus. É quando vamos lançar a nossa rede, pela última vez, o último domingo do propósito, vamos fechar esse propósito juntos, unidos na fé, como a gente diz popularmente, né? Com chave de ouro, chave de vitória, chave, né, de poder de Deus, para que você realmente faça a sua pesca, digamos, grande, numerosa, abençoada, farta, abundante. É nessa fé que nós estamos. E aí eu já vou entrar na palavra. Porque estamos nesta fé, nesse propósito, baseados em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1 até o 7, em que Jesus chegou na praia, os pescadores estavam ali lavando as redes, haviam descido do barco, e logo a multidão se aproximou de Jesus para ouvir a palavra de Deus, o que é bom, já falamos disso aqui. E Jesus, comprimido pela multidão, entrou no barco de Pedro e pediu que Pedro afastasse o barco da praia, da areia ali, né? Para que ele pudesse mais à vontade ensinar. E Pedro atendeu, afastou o barco
E do barco Jesus ensinou a multidão. Claro, ele ensinou os princípios de Deus, da vida, da fé, das promessas, da fidelidade de Deus, mostrando que aquele que crê em Deus terá a sua fé honrada, será liberto, curado, salvo, transformado, redimido, que Deus não está contra as pessoas, mas a favor delas, que Deus não quer castigá-las, condená-las, puni-las, oprimi-las, mas ele veio libertá-las, salvá-las. O fato de Jesus estar ali é a prova de tudo isso, pois Deus, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus ensinou isso. E quando ele terminou de ensinar, disse para Pedro, na verdade era Simão ainda, né? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eu quero parar mais um pouquinho aqui nesse ponto, porque aqui a gente vê dois lados da vida. E o ser humano pode escolher viver por um ou pelo outro. Se ele escolher viver por um, que é o natural, humano, da lógica, da capacidade natural do homem, é limitado e só vai até ali, não resolve. Se ele escolher agir, viver pelo lado da fé, o lado espiritual, o lado de Deus, aí é diferente. Aí nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aqui é ilimitado porque nós contamos com Deus e Deus é conosco e por nós. Quando Jesus disse, Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar, lançai as redes para pescar, Pedro então argumentou. Aí ele coloca aqui os dois lados. Primeiro ele diz, Senhor, aliás, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Isso aqui é o lado humano, natural da vida do ser humano, em que nós agimos pelos os dons naturais, pelo conhecimento natural, pela habilidade humana, que foi Deus quem deu também. Mas ela é limitada, né? É quando a gente age pelo nosso próprio pensamento, pela nossa própria escolha e tal e tal. Então Pedro diz, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Portanto, considerando o lado lógico, humano, natural, a gente nem vai por mar, porque se trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, não é agora com o sol alto, quando peixe vai lá para o fundo do mar, se é que tem peixe desse mar, não apanhamos nada, ele poderia argumentar tudo isso. Trabalhamos a noite inteira, então. Mas aí ele tomou uma decisão. E eu quero focar aqui. Ao invés de... Ele desconsiderou agora o agir pelo lado humano, natural, da lógica, do pensamento, da condição humana. E ele disse, mas sobre a tua palavra. Aí ele vem agora para o lado de Deus. Ele deixou o lado humano, o que o homem pode fazer, o que a capacidade humana pode fazer, que é muito pouco. E ele diz, quando ele diz, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede, ele está agora agindo pela fé. Ele está agora indo para o lado de Deus, pela direção de Deus. Está deixando Deus dirigir as coisas e ele está apenas obedecendo e crendo. Isso é maravilhoso. Aí ele foi e lançou a rede e colheram uma grande quantidade de peixes. Isso se reflete em Hebreus, ou está presente. É o que Deus ensina em Hebreus 10:38, em que Deus diz, porque o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, desistir da fé, Deus diz, a minha alma não tem prazer nele. Nós, os que cremos, somos daqueles, não somos daqueles que retrocedem, que abandonam a fé para a perdição,
mas daqueles que creem, continuam na fé, crendo, para a conservação ou salvação da alma no final de tudo. Então, Pedro agora está agindo pelo lado espiritual da fé, né? Que é um lado, ou que é o lado, aliás, pelo qual muita gente não quer caminhar, porque o lado da fé, a gente não pode considerar os sentidos físicos, o que a gente vê, o que a gente percebe, né? Pela nossa observação natural. Pelo lado da fé, a gente não vai pelo que vê, pelo que ouve, qualquer voz falar. Não vamos pelas sensações, nem pelo tato, nem pelo paladar, nem pelo olfato. Enfim, não vamos pelos sentidos físicos. Aquilo que nós conseguimos avaliar. Nós não vamos basear por aí. Nós vamos agora basear pela fé. Ou seja, nós vamos simplesmente crer no que o Deus Todo-Poderoso, infalível, fiel, justo, diz. E ao mesmo tempo que a gente crê, a gente obedece. A gente vai fazendo o que Deus diz, crendo nele. É desta forma que Deus quer que o justo viva. Porque aí ele vai desfrutar de tudo que Deus deu a ele em Cristo. E o que foi que Deus deu ao justo, a nós em Cristo? Ele nos fez mais que vencedores, herdeiros de Deus, sarados pelas feridas de Jesus, abençoados com toda sorte de bênçãos. Em Cristo somos livres de toda maldição. Em Cristo somos livres do poder do inferno que rouba, mata e destrói, que oprime, que lesa. Em Cristo somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. E é por este lado, né, que nós digamos que nós temos que ir. O justo vive por aqui. Se ele for viver pelo natural, ele vai ter os mesmos problemas, os mesmos sofrimentos que a pessoa sem Deus tem. Inclusive, o diabo vai oprimi-lo muito. O Pedro, então, decidiu deixar de ir pelo lado humano para ir pelo lado de Deus, da fé, do Espírito. Muita gente, nesta hora, não vai, porque acha um absurdo ir pela fé. Confiar no que não vê, né? No que não pode pegar, no que não pode tocar, naquilo que não é palpável. Né? Então a pessoa não vai. Ela acha, não dá certo, eu tenho que ir pelo que eu sei, pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo que eu suponho que é o melhor. E aí não dá. Isso está aqui na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, verso 14, diz assim: ora, o homem natural, aquele que ainda não nasceu de novo, não é salvo, não tem a vida de Deus, não tem o Espírito Santo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Tá vendo? Tá vendo? O homem natural, o homem que não vive da fé, que não é salvo, que não nasceu de novo, que não crê em Deus, tal, ele não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Diz aqui, porque ele lhe parecem loucura. Se a gente prestar atenção, era assim para nós, antes da gente ser salvo, para nós cristãos, eu digo. Como é que eu vou crer numa coisa que eu não vejo? Que eu não tenho a mínima ideia, a mínima sensação sequer de que aquilo existe. É o que Tomé disse, né? Eu só creio que Jesus ressuscitou, o que para o homem natural é impossível, né? Como é que uma pessoa vai ressuscitar depois de morta? O corpo virou pó, até os ossos muitas vezes, muitas partes viraram pó. Se desfez, né?
E depois de 10 anos, 20 anos, 30, 100, 200, 500, 1000, 2, 5 mil anos, 10 mil anos, como é que essa pessoa vai ressuscitar? Então o homem natural, ele não entende isso, ele não acha isso possível, ele não admite isso, porque o natural não chega a essa concepção, ele não consegue entender como que isso é possível. Mas a pessoa salva, cheia do Espírito Santo, que tem o Espírito de Deus, ela entende. Ela não sabe explicar como, mas ela entende. Ela sabe que é possível. Assim como a pessoa que trabalhou a noite inteira no mar pescando com toda a experiência e sabedoria de pesca que tinha e não apanhou nada, como é que ela agora vai para o mar? Só chegou do mar, lavou a rede, já está voltando no mesmo mar e vai pegar peixe. Ela vai dizer, não dá. Ela vai concluir, não é possível, não tem jeito. Poxa, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada agora. Não vou. Só que no lado natural, o lado natural não se conecta com o espiritual, que é o mundo de Deus. Onde e no qual somos abençoados por Deus em Cristo, somos novas criaturas, mais que vencedores, filhos de Deus. Por isso Pedro disse, e foi bom ele falar, porque senão a necessidade deles não teria sido suprida. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Uma decisão de fé, de coragem, de ousadia. Se ele fosse lançasse a rede e não colhesse nada, digamos, o que jamais acontecerá quando alguém crê na palavra de Deus. Mas se ele fosse, digamos, e não colhesse, todo mundo ia dizer, mas que idiota, que besta. Pedro, só você que pensava que ia colher alguma coisa. Por isso a gente não foi. Então Pedro estava tomando uma decisão valente, de fé, de coragem, que só vai quem crê. Só vai quem crê. Mas se crê no Senhor Jesus, como diz Romanos 10:13, jamais será confundido. Jamais ficará envergonhado ali naquela situação em que creu. Jamais ficará na mão quando agiu crendo de todo o coração na palavra de Deus. Não vai ficar, jamais. Então o homem natural, olha aí, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Olha, lhe parecem. Ele para pensar, como é que o morto vai ressuscitar? A conclusão que ele tem é que no entendimento disso, isso é uma loucura. Isso não acontece. Isso não é possível. Para ele é uma loucura, uma coisa inconcebível, um desvaneio de alguém. Já a pessoa da fé do Espírito, que nasceu do Espírito, está entendendo por que Jesus disse para o Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, né? Que tinha medo e vergonha de ser visto com Jesus, porque era um homem de posição social, de status social, e ele disse, mestre, sabemos que Deus é contigo, porque ninguém faz os sinais, os milagres que tu faz, se Deus não for com ele. Jesus disse, Nicodemos, a história aqui é outra. O que importa aqui é o seguinte, em verdade te digo que se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. E o reino de Deus está bem aqui, ó. Deus está agindo aqui. O reino de Deus está aqui na terra, mas só vê esse reino, só enxerga, só tem contato, só vive esse reino quem nasce de novo. E aí ele parou e pensou, ó o homem natural aí de novo. Como pode, Senhor Jesus, um homem velho nascer de novo? Como? De que jeito? Não é possível, é loucura. Como pode? Porventura, ele vai entrar no ventre da mãe e nascer de novo? O entendimento do Nicodemos, que era um mestre, um doutor, só chegou até aqui, ó. O entendimento natural só foi até aqui. Como é que pode um homem nascer de novo? Sendo velho, vai entrar no ventre da mãe e nascer? É só isso que eu consigo pensar.
Jesus disse, Nicodemos, em verdade te digo, que se você não nascer da água e do Espírito, tá vendo, Nicodemos? Existe um outro nascimento que não é aquele que a pessoa nasce da mãe, que o neném nasce da mãe, não é esse. Existe outro. Em verdade te digo que se você não nascer da água, ou seja, da palavra de Deus e do Espírito de Deus, se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus. Você está vendo por que não adianta a pessoa só frequentar a igreja? Não adianta. Ah, mas essa pessoa já nasceu na igreja. Se não nascer de novo, vai para o inferno. Pode ser o filho do missionário, da missionária, do pastor, da pastora, de quem mais? Do presbítero, do bispo, seja lá quem for. Nasceu na igreja. Se não nasceu do pai e da mãe, criancinha, o pai estando ali, a mãe estando ali, ou sendo mesmo. Se não nascer de novo, não vai para o céu. Não vai ter vida eterna. Tem que nascer de novo. Já está entendendo? Por isso que Jesus disse, se você não nascer da água, Nicodemo, e do Espírito, que não é do homem, da mãe, que é o nascimento natural, você nem vai ver o reino de Deus e nem vai entrar nele. Você está perdido. Então o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem da fé, ele compreende e por isso ele age pela fé. Ele vai simplesmente por fé na palavra de Deus, porque entende que ela não volta vazia, que aquele que crê nela não será confundido, porque entende que o milagre é coisa normal no âmbito da fé. E a gente vê quando Pedro age, né? Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro nem sabia muito bem o que estava fazendo. Só sabia que ele estava tomando uma decisão de ir pela fé, pela ousadia e fazer conforme Jesus estava mandando. E foi. É a ousadia, a valentia, a decisão de fé. Você está entendendo por que o pecador muitas vezes recebe bênção? Ele não está salvo, mas ele crê. Ele obedece a palavra, ele crê. E por ele crer, a fé dele é honrada. Se ele não nascer de novo, vai se perder. Mas se ele crer, ele recebe. Aí nós temos vários casos da Bíblia que eu não vou falar agora. Então, nós, povo de Deus, temos que agir pela fé, viver da fé, lançar nossa rede pela fé, ou seja, agir para tomar posse da bênção, crendo na palavra de Deus, naquilo que ele nos deu na sua palavra e que está aqui, na Bíblia Sagrada, na nova aliança que Deus fez conosco no sangue de Jesus. Por isso, domingo, vamos finalizar a terceira unção no cheque de fé. Em quê? Nas palavras de Deus. Como Pedro, Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Foi bom, fez uma colheita de peixe maravilhosa. Você já escreveu, já fez a primeira, a segunda unção, venha fazer a terceira. Vamos mergulhar o cheque no mar, vamos lançar ali na piscina domingo. Quando você entrar na igreja, vamos lhe entregar um chacê de areia da praia e você vai grampear aqui e vai depois ungir. Vamos orar, lançar a rede e simbolicamente você vai chegar na piscina com água ali, vai jogar, lançar o seu cheque lá. E ali tem um recipiente do lado da piscina em que você vai meter a mão e vai pegar um papelotezinho assim, né? Um pedacinho de papel, quer dizer. E naquele papel terá ali uma palavra de Deus escrita. E aquela palavra de Deus é Deus dizendo para você, é Deus lhe confirmando, a sua fé será honrada, sua pesca será feita, porque você creu na minha palavra. Olha aí, domingo, meus amigos. Aí alguém pode estar participando aqui dizendo, ô reverendo, bispo, poxa, eu não tive a oportunidade de pegar o cheque, eu queria tanto participar. Venha domingo que eu vou lhe dar e vou lhe dizer como fazer. Deus quer lhe abençoar. Se você está com vontade, é porque Deus está querendo lhe abençoar. Deus está movendo você. Está querendo lhe ajudar. Até porque eu já disse aqui várias vezes
nesses dias, Deus sabe da sua luta, da sua dor, da sua necessidade, da sua frustração, do seu trabalho, do seu esforço, como Pedro e os colegas trabalharam a noite inteira e nada apanharam, estão lá lavando azeite, tristes, abatidos, vão voltar para casa sem nada, e como sustentar a família? Ainda vão ficar com ar de derrotado perante as esposas, os filhos, fracassados, envergonhados. Jesus sabia. Por isso, depois de ensinar a palavra, mandou para o mar e Pedro obedeceu. E foi maravilhoso. Chegou em casa por cima, né? Como cabeça. O homem que provê a família. Uau! É assim que Deus faz. Ele honra a gente. Ele honra a gente. Ele nos põe por cima. Ele nos faz ser cabeça. Quando a gente crê nele e obedece pela fé. Então, venha domingo. Deus sabe da sua luta e Ele quer lhe abençoar. E eu vou lhe entregar o cheque, mesmo que você ainda não tenha participado antes. E vai valer a pena, vai ser maravilha. Domingo às 8 da manhã, ok? Bem, eu vou orar agora. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ele pode começar a lhe ajudar agora. Né? Agora. Feche os olhos e vamos orar. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, misericordioso, bondoso, justo, fiel, todo-poderoso, que vela sobre sua palavra para cumpri-la. E aquele que crê nela jamais será envergonhado. Pelo contrário, verá a tua glória. Senhor, estamos diante de ti neste momento de oração. E eu venho a ti orar em nome de Jesus, Pai, por cada pessoa, cada irmão, cada amigo, amiga, que neste momento se une a mim nesta oração, se chegam a ti, porque querem lançar suas redes, precisam fazer pescarias, têm necessidades a ser supridas, situações a serem resolvidas, crises a serem vencidas, barreiras a serem transpostas, tem sofrimentos, meu Deus, para deles se saírem, se livrarem. E nós sabemos que só o Senhor é que pode suprir, mudar, socorrer, ajudar, livrar, abrir a porta que ninguém pode fechar. Por isso eu te peço, Senhor, e peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua mão de poder envolva agora essa pessoa que está crendo, que está orando, que colocou a mão sobre uma dor, uma doença que está oprimindo ela, que colocou a mão sobre um sofrimento, um mal-estar. Esta outra que está orando pela sua vida financeira, sua vida conjugal, familiar, que está orando, Senhor, pelos seus negócios, pelo seu trabalho, que está orando, meu Deus, pela libertação de um ente querido que está oprimido, tomado pelo mal, ou que está escravizado, drogado, hospitalizado. Pai, em nome de Jesus, sim, eu peço, Senhor, a operação do teu poder nessa vida, nessa pessoa, onde ela colocou a mão, na causa pela qual ela ora, na necessidade que ela tem para ser suprida. E em nome de Jesus de Nazaré, eu ordeno, eu determino o fim desse sofrimento, o fim desse mal, o fim dessa crise, dessa opressão, dessa ação do inferno contra elas. Em nome de Jesus, eu ordeno o fim, eu ordeno que este mal não mais exista, mas desapareça completamente. E Deus Pai Todo-Poderoso, peço que o Senhor abençoe esse copo com água, que esta água
tenha em si a partir de agora a tua unção, a tua virtude, o teu poder, que ela esteja ungida, e quem beber dessa água não tem demônio, não tem macumba, não tem olho grande, não tem vício, não tem obra maligna, satânica nenhuma que vai resistir. Vai sair do corpo dela, da alma, do coração e da vida. E assim seja, e está abençoada e ungida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém, Senhor. É isso aí, meus amigos. Deus é bom, maravilhoso, e a palavra dele não volta vazia. Esse mal aí já acabou. Pode confiar e viva feliz. Beba da sua água, renda graças a Deus. Ele te ama e está trabalhando para te ajudar. Ouse acreditar nele e obedecer. Sua vida nunca mais será a mesma. E o que está torto vai se endireitar. Ok? Bem, domingo às 8 da manhã, grande encerramento, terceira unção e última unção no cheque de fé, nas palavras de Deus. Vamos lançar nossa rede. A pesca, a colheita vai ser maravilhosa. Pode ter certeza disso. Fico por aqui. Deus abençoe mais e mais e mais a todos vocês. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Paz e bênção para todos, em nome de Cristo.